paz de Cristo, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui nesse momento para dar continuidade ao nosso estudo bíblico do Evangelho de Lucas, capítulo 14. Peço aos meus irmãos aí que se inscrevam no canal, que deixem o seu like para estar nos ajudando a fortalecer cada vez mais aqui o nosso estudo bíblico, amém? Prepare papel e caneta aí, anote daquilo que mais lhe chamar a atenção, daquilo que mais fizer sentido a você, amém? Vamos lá, Evangelho de Lucas, capítulo 14, vou usar aqui a minha versão King James, tá? Vamos lá, diz assim: certo sábado, chegando Jesus para comer na casa de um importante fariseu, todos o observavam com atenção. E aconteceu que à frente dele estava um homem doente com o corpo todo inchado. Jesus indagou aos fariseus e aos mestres da lei: é permitido não curar no sábado? Eles todavia ficaram em silêncio. Jesus, por sua vez, tomando o homem pela mão, o curou e despediu-se dele. Em seguida lhes questionou: qual de vós, se o seu jumento ou boi cair num poço, não o salvará rapidamente, ainda que seja dia de sábado? Diante disto, eles ficaram sem palavras para responder. Bom, lemos aqui do verso 1 ao verso 6 a princípio, e a Bíblia vai narrar uma história de que Jesus ele estava na casa de um importante fariseu. O que isso nos mostra? Que ainda que os fariseus eles fizessem oposição a Jesus, o mestre tinha a intenção de alcançá-los. No entanto, a gente vê aqui que Jesus estava na casa deles, né? Provavelmente, e em outras versões, em outras versões diz que Jesus estava ali compartilhando de uma refeição, né? Ou seja, havia um certo nível, né, de comunhão por parte de Jesus a respeito dos fariseus. Logo em seguida a gente vê que havia um homem que estava doente, e aqui na minha versão diz que ele estava com o corpo todo inchado, né? Em outras versões fala a respeito de um hidrópico. O que seria isso? Uma pessoa que sofre de uma doença onde ela retém, né? Fica retido líquido e ela fica inchada, né? A gente pode divagar que seria o quê? Problema de rim, né? Eu estou apenas divagando aqui, não estou dizendo que é isso, ok? E Jesus, ele faz uma pergunta aos fariseus, dizendo: é permitido ou não curar no sábado? E a Bíblia diz aqui que eles ficaram em silêncio. Jesus o tomou pela mão e curou esse homem. Porque a gente vê, irmãos, que era um povo que eles se importavam mais em obedecer às regras do que dar importância à vida. Assim, irmãos, não é diferente na vida de muitas pessoas hoje em dia. Tem muitas pessoas que se importam mais com a regra, em obedecer regra, do que se importar com uma vida. E aqui a gente vê que Jesus ele deixou os fariseus sem argumento algum. Ficaram sem ter com o que responder. Então ele faz o seguinte questionamento: qual de vós, se o seu jumento ou boi cair num poço, não o salvará rapidamente, ainda que seja dia de sábado? Em outras palavras, Jesus estava dizendo: se os animais são importantes, por que um ser humano não seria? Verso 7 diz aqui: observando como os convidados escolhiam os lugares de maior destaque ao redor da mesa, Jesus lhe propôs uma parábola. Quando por alguém fores convidado para um banquete de casamento, não busques o lugar de honra, pois é possível que tenha sido convidada
também outra pessoa ainda mais digna do que tu. Sendo assim, o anfitrião que aos dois convidou se aproximará e te pedirá: dá o lugar onde estás a este. Então, sob grande humilhação, irás ocupar o último lugar. Por esse motivo, quando fores convidado, dá preferência aos lugares menos importantes, de forma que, quando passar o anfitrião do banquete, te saúde exaltando: amigo, vem, assume um lugar mais importante, e assim serás honrado na presença de todos os convidados. Portanto, o que se promove será envergonhado, mas o que a si mesmo se humilha receberá exaltação. Do verso 1 ao verso 11, o que a gente aprende com Jesus? Não queira um lugar de destaque, não queira ser o destaque, não tenha ataque de estrelismo, não queira gloriar a si mesmo. O próprio apóstolo Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, dizendo: aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor. Ou seja, não podemos querer o destaque, não podemos querer exaltação, não podemos desejar isso para nós. Então Jesus dirige-se ao que o havia convidado e lhe exorta: quando deres um banquete ou um jantar, não convides os teus amigos, irmãos ou parentes, nem teus vizinhos ricos. Se assim procederes, eles poderão da mesma maneira convidar-te, e desta forma sempre serás recompensado. Pelo contrário, ao dares uma grande ceia, convida os pobres, os deficientes físicos, os mutilados, os que não podem ver. Feliz será tu, porque estes não têm como te pagar. Entretanto, receberás tua régia recompensa na ressurreição de justos. Ou seja, mais um ensinamento importantíssimo de Jesus aqui, de que quando nós fizermos algo, nós não podemos esperar a recompensa da mesma pessoa. Nós não podemos fazer o bem para uma pessoa esperando que ela irá nos recompensar. Não. Nós devemos fazer o bem esperando que a nossa recompensa venha do Senhor. Ora, ao ouvir tais ensinos, um dos que estavam reclinados ao redor da mesa enunciou: feliz será aquele que partilhar do pão no banquete do reino de Deus. Jesus, contudo, declarou: certo homem estava preparando um notável banquete e convidou muitas pessoas. Próximo à hora do início da ceia, enviou seu servo para anunciar aos que haviam sido convidados: vinde, eis que tudo está preparado para vós. Contudo, um por um começaram a declinar com desculpas. O primeiro alegou: acabei de adquirir uma grande propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, queiras desculpar-me. Outro conviva explicou-se: acabei de comprar 5 juntas de bois e preciso ir experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por perdoado. E outro ainda argumentou: acabei de me casar e por esse motivo não posso ir. Diante disso, voltou o servo e tudo relatou ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se sobremaneira e ordenou ao seu servo: sai agora mesmo para as ruas e becos da cidade, traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde lhe relatou o servo: tudo o que o Senhor mandou está feito conforme a tua vontade, mas ainda há lugar. Então ordenou o Senhor ao seu servo: ide por vários caminhos e atalhos, e os que encontrar, obriga-os a entrar para que a minha casa fique repleta. Porquanto vos asseguro que nenhum daqueles que previamente foram convidados provará da minha ceia. O que é que a gente vê aqui? Uma parábola, né? Uma ilustração que fala a respeito de um grande banquete, ou seja, do convite que o Senhor Jesus nos faz para nos rendermos aos seus pés e posteriormente tomarmos posse do nosso lugar no reino dos céus. No entanto, nós vemos aqui que muitas das pessoas
que receberam esse convite, elas o recusaram. E com desculpas, é muito interessante assim que tem essa similaridade entre um e outro. As desculpas, elas são parecidas. O primeiro diz: eu adquiri uma propriedade, eu tenho que vê-la, ou seja, é algo de cunho pessoal. O segundo, ele diz aqui: comprei 5 juntas de bois e preciso ir experimentá-las. Novamente, algo pessoal. O terceiro diz: eu acabei de me casar e por esse motivo eu não posso ir. Quer dizer, isso aqui fica, irmãos, aqui uma alerta muito grande para a gente. Que a gente não deixe motivos pessoais atrapalhar a nossa salvação. Que a gente não deixe os nossos motivos pessoais, nossas obrigações, ocupações, atrapalhar a nossa salvação e a nossa comunhão com o Senhor Jesus. É esse ensinamento aqui que a gente aprende. E isso aqui também tem um simbolismo que representa esses primeiros convidados. Eles representam principalmente o povo de Israel, e nós somos o Israel de Deus, simbolicamente falando. Verso 25 diz aqui: milhares de pessoas acompanhavam Jesus, então dirigindo-se à multidão, lhes declarou: se alguém deseja seguir-me e ama seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até mesmo a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Da mesma forma, todo aquele que não carrega a sua própria cruz e segue-me após mim não pode ser meu discípulo. Porquanto qual de vós, desejando construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o custo do empreendimento e avalia se tem os recursos necessários para edificá-la? Então vamos ver aqui, verso 26 e 27, Jesus ele fala aqui: se alguém amar seu pai, sua mãe, sua esposa, filhos e irmãs, ou até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser seu discípulo. Primeiro a gente vê aqui o critério, né? Os critérios para ser um discípulo do Senhor é não amar a si mesmo, nem seus parentes, nem a sua família, mais do que ao Senhor Jesus. É o primeiro critério que a gente vê, né? Segundo, ele diz: aquele que não carregar sua própria cruz e seguir após mim não pode ser meu discípulo. É o segundo critério que Jesus mostra para ser o seu discípulo: levar a sua cruz, ou seja, a renúncia da sua vontade, que vai renúncia da sua vontade em prol de fazer a vontade do Senhor, e que demonstrará às pessoas a sua confissão de fé em Jesus Cristo, né? Então a gente vê aqui, são esses dois critérios que Jesus mostra que a pessoa que ama mais a sua família do que a Jesus não é seu discípulo, por mais que ela fale que é, mas na sua atitude, na sua demonstração, ela não é. Segundo, a pessoa que não carrega a sua própria cruz, E Jesus ele usa aqui, né, uma outra ilustração, dizendo aqui: qual de vós que for construir uma torre, não primeiro se assenta e calcula o custo do empreendimento e avalia se tem os recursos necessários para edificá-la? O que Jesus está dizendo aqui? O preço de segui-lo. Precisa haver da nossa parte um empenho, uma dedicação em entender, em compreender, em dominar a palavra de Deus com destreza, para que a gente saiba exatamente o que nós estamos fazendo, para que a gente entenda realmente qual é o preço de seguir a Jesus Cristo, para que nós não sejamos apenas cristãos de final de semana. Verso 29 diz aqui: para não acontecer que, havendo providenciado os alicerces, mas não podendo concluir a obra, todas as pessoas que a contemplem inacabada zombem dele. Aqui ele continua a ilustração que ele estava fazendo. Proclamando este homem, começou grande construção, mas não foi capaz de terminá-la, ou seja, a inconstância.
Está falando exatamente disso, da inconstância de servi-lo. A pessoa que ela, no rompante de fé, num lampejo de fé, eu vou seguir ao Senhor, eu vou entregar a minha vida ao Senhor, mas ela não para mensurar, para calcular qual será o preço de segui-lo. E a pessoa que é inconstante, a Bíblia vai mostrar que é imaturidade. É exatamente isso que a palavra de Deus diz em Efésios capítulo 4, verso 14. Para que não sejais meninos inconstantes. Ou seja, a inconstância é fruto de uma imaturidade. Verso 31. Ou ainda, qual é o rei que pretende partir para guerrear contra outro rei, não se assenta primeiro para analisar se com 10.000 soldados poderá vencer aquele que vem enfrentá-lo com 20.000? Se chegar à conclusão de que não poderá vencer, enviará uma delegação, estando o inimigo ainda da longe, e solicitará suas condições de paz. Assim, portanto, todo aquele que dentre vós que não renunciar a tudo quanto de mais estimado possui, não pode ser meu discípulo. Portanto, bom é o sal, mas ainda ele perde o sabor. Como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem mesmo para adubo. Será apenas lançado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E aqui nós encerramos capítulo 14 do Evangelho de Lucas. Nós vemos aqui, irmãos, de forma resumida, Jesus ele ensinando o preço de segui-lo. Qual é o preço que nós iremos pagar por segui-lo? Me chamou muita atenção aqui esse verso 33, eu vou ler novamente. Assim, portanto, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto de mais estimado possuir, não pode ser meu discípulo. Isso aqui ele casa muito bem com outra passagem que o apóstolo Paulo diz em Colossenses 3:8. Ele vai dizer assim, que tudo quanto ele tinha de mais valor, ele considerou como perda por amor de Cristo. Ou seja, irmãos, a raiz das nossas frustrações e tristezas, muitas vezes, é que nós colocamos nossas vontades ou sonhos e desejos num lugar, num nível muito elevado. Nós muitas vezes pedestalizamos nossas vontades, nossos desejos, nossos sonhos, colocamos no altar todas essas coisas. E aí, quando a nossa expectativa a respeito disso ela não é correspondida, ela gera uma frustração. E aí a frustração ela vai gerar o quê? Crise de fé. O que a gente aprende? Que no altar nós não colocamos a nossa vontade, os nossos sonhos. Nós não nos colocamos no altar, nós precisamos colocar Jesus no altar. No altar, e esse altar que eu me refiro é o nosso coração. Porque, de outra maneira, enquanto nós colocarmos nesse altar a nossa vontade, nossos sonhos, desejos, objetivos, por exemplo, a formação que eu quero, o concurso que eu quero, eu ser bem sucedido, enquanto a gente colocar
essas coisas forem prioridade na nossa vida, enquanto isso não der certo, a gente vive uma vida de frustração, de amargura. Você observa bem que o discurso, o Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 5, Jesus ele vai mostrar que a consequência, que a felicidade não é algo solto e aleatório, que a felicidade ela é consequência na Bíblia. A Bíblia mostra que é consequência. Consequência de quê, pastor? Consequência daquilo que nós somos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. É quem eu sou, misericordioso. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque bem-aventurados os pobres de espírito. É quem eu sou, pobre de espírito. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Limpo de coração é quem eu sou. Então a felicidade é resultado, é consequência de quem eu sou e não daquilo que eu possuo. A gente, como cristão, precisa desesperadamente aprender e entender isso, irmãos. Porque do contrário, sempre iremos viver em uma oscilação espiritual, em uma oscilação de fé. Nós precisamos aprender isso, guardar isso no nosso coração. Amém? Que nós encerramos capítulo 14 de Lucas. Capítulo 14 de Lucas, vamos orar. Pai, nesse momento eu te rendo graças, Senhor. Estamos aqui diante da Tua presença, meu Deus, para aprender mais sobre a Tua palavra. Porque ela nos orienta, nos diz e nos alerta, Senhor, que haverão tempos em que sentiremos fome, em que sentiremos sede, mas não é de pão e nem de água, mas sim da Tua palavra, Senhor. Pai, muito obrigado por essa oportunidade, meu Deus, de nos saciarmos com a Tua palavra, Senhor. Pai santo e bendito, que Teu Espírito Santo aperfeiçoe a boa obra que Ele iniciou sobre as nossas vidas. Abençoa a cada inscrito desse canal, abençoa cada irmão que tem visualizado, Senhor. Abençoa, meu Deus, esse projeto, meu Deus, que o Teu Espírito Santo venha glorificar o nome de Jesus Cristo, Senhor. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus. Logo menos estaremos aí postando os próximos capítulos. Amém. Fique com Deus.